Bom, vamos continuando então, agora já no capítulo 15, que fala de segurança. Vocês ainda estão ouvindo aí a música Deuce, do Kiss? Bom, vamos lá. Então vamos lá, vamos dar continuidade aí. Agora vamos falar sobre segurança, né? Então o que que a gente vai abordar aí nesse capítulo, né? O problema da segurança, ameaças ao programa, ameaças ao sistema e à rede, criptografia como uma ferramenta de segurança, autenticação do usuário, implementando defesas de segurança, uso de firewalls para proteger sistemas e redes, classificações de segurança de computador e exemplo aí do Windows XP. Objetivos: discutir as ameaças à segurança e ataques, explicar os fundamentos da criptografia, autenticação e hashing, examinar os usos da criptografia na computação, descrever as diversas contramedidas para os ataques à segurança. O problema da segurança, qual que é, né? A segurança deve considerar o ambiente externo do sistema e proteger os recursos do sistema, tá? É, Então, no capítulo passado, quando a gente falou de proteção, a gente não estava considerando o ambiente externo do sistema, certo? A gente estava pensando num processo, acessando um recurso, e aí que ele, sem querer, ele poderia fazer alguma coisa do tipo, né? Sabe quando a gente vai lá e pede para formatar HD, né? Aí, sem querer, vamos supor que você deu um comando lá sem querer, se o computador não te dá uma chacoalhada, né? Falou, você tem certeza que você quer fazer isso mesmo, tal. Pode ser que sem querer você formate a tua HD. Então, é um tipo de coisa acidental. Poderia acontecer, né? Uma coisa acidental. Então, a proteção ela tem que, né, cuidar disso, para que isso não ocorra, né? Tanto do sistema ser corrompido, poderia dizer assim, de forma acidental, como também um acesso indevido, né? Um usuário que não poderia ter acesso a um certo recurso e ele acessar esse recurso, né? Então tudo isso tem a ver com proteção. Agora, quando a gente fala de segurança, aí a gente já está falando de algo pensando no ambiente externo, né? Então, a segurança deve considerar o ambiente externo e proteger os recursos do sistema, tá bom? Então, um ataque vindo pela rede, né, fora, né, tentando entrar lá no teu computador, ou um vírus que você instalou sem querer no teu computador, entendeu? Então, o problema de segurança tem a ver com coisas que vêm de fora, tá? Intrusos ou crackers tentam quebrar a segurança. Ameaça é a violação de segurança em potencial. Ataque aí já é a tentativa concreta, né, de quebrar a segurança. Então, quando a gente vai fazer uma análise do sistema do ponto de vista de segurança, a gente pode detectar possíveis ameaças, né? Ele fala assim, ó, tal lugar aqui é uma ameaça no sentido de que alguém, tipo, você está deixando o teu carro com a porta aberta. Isso é uma ameaça, alguém pode entrar lá, pegar teu carro e levar embora. Agora, o ataque é quando realmente alguém está tentando roubar o teu carro, tá? Então, no caso do sistema aqui, quando alguém está tentando quebrar a segurança. O ataque pode ser acidental ou malicioso. É mais fácil proteger contra mau uso acidental do que malicioso, obviamente, né? Categorias de violações de segurança. Quebra de confidencialidade, que é quando você tem algum documento, alguma coisa que não era para alguém ter acesso e esse alguém teve, tá? Então imagina que você tem um arquivo lá da conta bancária da offshore lá do Paulo Guedes, isso era confidencial, mas alguém conseguiu acessar, né? Os Pandora Papers lá, o pessoal do Pandora Papers. Aliás, eu nem sei como que eles conseguiram,
Não sei se vocês estão acompanhando esse tipo de notícia, mas eu nem sei como que eles conseguiram acessar lá as informações que eles acessaram. Mas enfim, brincadeiras à parte, então quebra de confidencialidade é isso. Quando alguém acessa uma informação que era sigilosa e não era para acessar e essa pessoa consegue esse acesso. Tipo os hackers lá que invadiram os celulares lá do Deltan Dallagnol e o pessoal da Vaza Jato lá, né? Enfim, tem vários casos famosos aí disso, né? Outro tipo, outra categoria aqui de violação de segurança, quebra de integridade, tá? Então a integridade é assim, vamos supor que é um arquivo, tá? Então o arquivo, ele tinha lá informações, aí de repente alguém entrou lá e bagunçou aquilo, alterou, né? Então alterou já não está mais íntegro, né? Não é mais como era antes. Então a quebra de integridade pode acontecer também numa mensagem que você está passando pela rede, e aí de repente essa mensagem é alterada no meio do caminho, né? Depois, outro tipo de violação de segurança, quebra de disponibilidade, né? Isso aqui aconteceu também no... Quando que foi aí um caso famoso que teve? Acho que foi na época das eleições, né? Quando tava tendo a apuração dos votos e até que atrasou um pouco, né? Acho que foi nessa última eleição aí, atrasou um pouco a resposta final lá, porque teve um ataque ao sistema do... Como é que é lá o nome do negócio? Esqueci o nome do negócio. Como é que é? Não sei o que lá da Justiça Eleitoral, né? E aí atacaram o servidor deles e aí, tipo, teve uma quebra de disponibilidade. O sistema ficou indisponível, né? Outro tipo de violação de segurança, roubo de serviço. É o famoso gato net, né? O gato net é um roubo de serviço, né? Então, de repente, o cara entra no teu sistema para ter acesso a algum serviço que ele não teria caso ele não tivesse invadido o teu sistema, tá? Então, isso é o roubo de serviço. Negação de serviço, né? A negação de serviço é quando, por intermédio de algum ataque, o serviço que o teu sistema deixava, ele estava disponível, ele passa a não estar mais, né? O serviço passa a ser negado, né? Depois do ataque, né? Por alguma razão lá, o ataque faz com que o serviço que o teu sistema prestava, ele deixa de ser oferecido, né? Então quebrou o teu sistema de certa forma, né? Ataques de segurança padrão. É, Tem aqui o negócio do homem do meio, né? É aqui, ó. Vamos olhar a comunicação normal, né? A comunicação normal, eu tenho o emissor e o receptor da mensagem. Aí é claro que eles podem trocar esses papéis, né? Tipo, então os dois podem mandar e receber ao mesmo tempo. Mas vamos pensar que, tipo, em algum momento um tá mandando e o outro tá recebendo, né? E aí, normalmente, o cara que vai fazer o ataque, ele não tem acesso à comunicação, né? Então, ele não interfere nesse processo. Então, ele não consegue atacar, né? Então, esse é o padrão normal, né? Agora, um tipo de ataque que é o de mascaramento, né? O mascaramento é o quê? É alguém que finge se passar por outro, né? Então, tipo, o receptor, ele recebe uma mensagem achando, né, que recebeu de uma fonte lá confiável, quando na verdade ele estava recebendo de um atacante aqui. Atacante lembra coisa de futebol, né? Vamos chamar de cracker, vai, o cara que, né, o cara que vai te ferrar aqui, né? É aquela coisa típica, né, que você recebe lá uma mensagem lá no teu e-mail falando, o teu CPF você vai ficar com o nome sujo no SPC porque você está devendo em algum lugar. Clique aqui para limpar o seu nome. Aí você acha que isso aqui vem do SPC mesmo, aí você clica no lugar, a hora que você vai ver, ele te direciona para um site lá, o cara vai lá, pede para você digitar uns negócios, você acaba levando um golpe lá, né? Os caras te levam aí algum dinheiro, sei lá, alguma coisa. Então é esse tipo de coisa, né? Então sempre até fica a dica aí, né, pessoal? Sempre
que você for abrir alguma mensagem no teu celular, vocês devem estar careca de saber isso, né? Abrir uma mensagem no teu e-mail, no teu celular, alguma coisa assim, você tem que prestar atenção aí para ver se você não está sendo enganado aí por um ataque desse tipo de mascaramento, né? Aí o ataque do homem do meio, ele faz, digamos, esse mascaramento, só que ele engana as duas pontas ao mesmo tempo, né? Então tem o emissor e o receptor, eles acham que estão conversando entre eles, mas na verdade os dois estão conversando com o homem do meio aqui, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu quero entrar no site do meu banco, tá? Só que aí eu, por alguma razão, eu peguei uma URL lá que veio lá no... Veio um e-mail para mim lá, né? Tipo, olha, clique aqui porque sua conta tá precisando fazer tal coisa. Aí você clicou na conta. Então aí você está falando, clicou no link, né? Aí você vai estar falando com o homem do meio, na verdade, né? E não com o teu banco. Só que aí o homem do meio fala para você assim, digite a tua senha aqui. Aí você digita. Aí o que o homem do meio faz? Ele vai lá e acessa o site do teu banco mesmo e digita a senha. Aí o teu banco mesmo vai passar a conversar com o homem do meio e ele com você, né? Então, tipo, aí ele pode, tipo, te fazer o site lá falar qual é a data do seu aniversário. Aí o homem do meio pode perguntar para você aqui qual é a data do seu aniversário. Aí você responde achando que está respondendo para o banco. Aí o homem do meio vai lá e responde para o banco, né? E aí nisso ele vai enganando os dois lados para conseguir o que ele quer, tá bom? Níveis de medida de segurança. A segurança deve ocorrer nos 4 níveis para ser eficaz: nível físico, humano, sistema operacional e rede. Tá? O nível físico é assim, vamos supor, você fala, eu tenho, para proteger o meu sistema, eu tenho um esquema de senha lá especial que todo usuário, o cara tem que trocar a senha de em um mês, a senha tem que ter caracteres maiúsculos, minúsculos, especiais, numéricos, tem que ter no mínimo 10 dígitos, faz todo um esquema lá. Só que eu comecei, eu ia falar do nível humano, tá? Eu tô explicando agora o nível humano. Aí, tipo, imagina que então tem todo esse sistema rígido de senha, aí vai o cabeção, anota a senha dele no papel, e aí na hora que ele vai entrar no sistema, ele põe a senha aqui na cara de todo mundo e vai digitando. Aí passa o cara atrás dele ali, dá uma olhada, tal, decora a senha, ou tira uma foto, sei lá o quê. Pronto, o cara roubou a senha. Aí, tipo, o estranho tem a senha do sistema, entendeu? Então, tipo, não adianta você cuidar de todos os níveis e esquecer do nível humano, tá? O cara vai lá, tipo, ele tá na empresa, ele loga no sistema lá, aí depois ele terminou de fazer o que ele tinha que fazer, ele esqueceu o logado lá e saiu, né? Aí, tipo, o outro cara entra no lugar dele lá na máquina e faz lá tudo acessa tudo que o cara lá tinha direito de acessar. Então, tipo, a equipe os seres humanos que operam o sistema, eles precisam ter treinamento, precisam saber né, quais são os riscos que eles correm, né? Uma vez até, contando uma história aqui, quando eu trabalhava numa empresa lá, há muito tempo atrás, né, era uma consultoria lá que fazia sistema para a área financeira, e, a gente não tinha internet na empresa, né? Tudo bem que, né, isso faz já mais de 10 anos já. Então, a internet não estava tão popularizada como hoje, mas assim, naquela época já era estranho. Você fala, pô, não tem internet? A gente precisava programar, hoje em dia eu não consigo programar sem ter internet. E por que não tinha internet? Porque, tipo, antigamente, lá antes de eu entrar na empresa, alguém, tipo, entrou em algum site lá, baixou, clicou em algum lugar lá que não era para clicar, acabou, tipo, baixando um vírus lá que ferrou com as máquinas de várias máquinas da empresa, e os caras, tipo, perderam, tipo, dias de trabalho lá por causa disso. E aí acabaram que, né, não deixaram mais pelo menos os estagiários não entravam mais na internet, né? Então é isso, tem que cuidar do nível humano, tá? Aí fora o nível humano tem o nível físico, né? Você fala assim, é a sala do servidor lá, ela pode, tipo, tá mal ventilada. Aí de repente, né, fica muito quente lá dentro, queima o servidor, aí você vai perder arquivos lá tal. E não foi tipo um ataque externo, foi um erro físico mesmo,
tá? Ou então você pode também ser roubado, né? Entrou um ladrão lá e roubou a HD da tua empresa lá, né? Que tinham dados importantes lá, né? Então, tipo, tem um nível físico aí da coisa também, né? Que o físico aqui não é só hardware, tá? A gente está falando de instalações físicas, né? Então isso aqui precisa ser checado. E aí depois os níveis aqui que eu acho que são mais óbvios para a gente aqui que faz computação, né? Que é o sistema operacional e também a rede, né? O que tem na rede lá de possíveis vulnerabilidades que precisa ser olhado para isso, né? Um princípio de segurança. Uma corrente é tão fraca quanto o seu elo mais fraco. Ou seja, né? Não adianta você cuidar super bem de tudo e deixar uma brecha, porque é por essa brecha que alguém vai entrar, né, no teu sistema, tá bom? Se você tem uma casa lá, você coloca uma parede lá de 3 metros com arame farpado em cima, com cerca elétrica, o caramba, é, blindado lá o portão, não sei o que. Só que aí, tipo, na lateral da casa você tem um buraco lá que, tipo, qualquer Zé Mané entra por ali. Então, por onde que o ladrão vai entrar, né? Ele vai entrar pelo buraco, né? Não vai entrar pela frente. Então, não adianta você cuidar de tudo e esquecer de alguma coisa, que é onde você esquecer, aonde que você vai sofrer o ataque. Ameaças ao programa. Cavalo de Troia é um segmento de código que faz mau uso do seu ambiente. Por exemplo, spyware, janelas pop-up do navegador, etc. Tá? Então você baixa lá instala alguma coisa no teu computador que você não sabia que tinha junto dele ali um software que fica espiando lá as coisas, fica monitorando o que você faz lá, né? Você fala, estou digitando minha senha aqui no site do banco, mas tem um software aqui monitorando tudo que você está digitando no teclado, né? Então ele faz mau uso do ambiente, né? Porta de armadilha, identificador ou senha de usuário específico que contorna os procedimentos de segurança normais. Poderia estar incluído em um compilador, né? Então, imagina, né? Você baixa de um site lá desconhecido, você fala, vou pegar o compilador vou baixar a JVM lá, vai pegar, tudo bem que a JVM, o Java não tem código compilado, mas eu vou mudar aqui para JVM, vai. Você baixou uma JVM de um site lá meio suspeito, mas você confiou que não ia ter problema. Só que aí dentro dessa máquina virtual, ela abre uma porta de rede específica com um certo usuário e com senha, que quem souber vai entrar por ali. Então, tipo, uma vez que você instalou isso na tua máquina, você vai deixar essa porta aberta, entendeu? Aí o cara que já sabe, né, o cara que fez esse tipo de ataque, ele já sabe que todo mundo que baixar a JVM lá que ele fez, vai ter uma porta lá com usuário e senha aberto para ele entrar, entendeu? Aí ele conhece lá o usuário e a senha, e aí ele entra e aí ele tem acesso ao teu sistema, tá bom? Então o programa faz isso, ele deixa uma porta aberta para que o cara venha entrar e abusar lá do teu sistema. Bomba lógica. Programa que inicia um incidente de segurança sob certas circunstâncias. Então ele tem ele chama bomba lógica porque tipo, é difícil de você fazer, digamos, uma engenharia reversa, né? Você pensar assim, pô, quando que esse ataque de segurança ocorre? Você fala, toda vez que eu abro o meu navegador, acontece alguma coisa estranha no meu computador. Aí você começa a suspeitar, né? Agora a bomba lógica, ela vai tentar disfarçar o máximo possível quando é que ela é disparada, entendeu? Então, uma vez é porque você abriu o browser e tipo, sei lá, o horário do dia era um número primo, sei lá, o cara faz alguma lógica difícil de detectar, portanto vai ser difícil de você reproduzir aquela situação quando você quiser, e aí vai ficar difícil de você identificar qual que é o vírus aí, né?
Estouro de pilha e buffer. Explora um bug em um programa. Estoura pilha ou buffers de memória. Esse negócio do estouro do buffer, vamos olhar aqui mais concretamente. Ó. Um programa C com condição de estouro de buffer. Né? Então, esse programa, ó, ele tem um vetor aqui, ó, que ele tem esse tamanho aqui, ó, 256. Aí, ele recebe um outro vetor aqui como argumento, né? Ó, esse argv aqui, né? Um ponteiro de vetor, né? Aí ele vai lá e usa essa função aqui do C, ó, strcpy, string copy, né? Para copiar desse vetor argv para o vetor buffer, tá? Só que aqui o que acontece? Se esse vetor argv aqui, ó, ele tem mais do que 256 de tamanho, essa função ela vai tipo, copiar na memória, tipo, então a memória ela vinha até um certo ponto aqui, ó, vamos supor que ela terminava aqui, ó, ela começa aqui e termina aqui, ó, tá? Os 256 lá, né? Então ele teria que copiar até chegar no 256. Passou disso, não poderia copiar, né? Só que essa função ela copia, tá? O C ele não é um ambiente controlado, por exemplo, como o Java, tá? O Java você tem lá o Array Index Out of Bounds Exception, né? Se você tentar acessar uma posição fora do vetor, ele lança essa exceção. No C não tem isso. Então essa função ela vai copiar, por mais que o buffer não tenha espaço, ela vai começar a passar por cima da memória aqui, ó, tá? Pelo menos dentro da região que o processo pode usar, tá bom? Se estourar a região do processo, aí tipo, o próprio sistema operacional vai dar um erro. Que ele vai falar, você acessou uma memória fora da tua área do teu processo. Isso a gente já estudou aqui na disciplina. Mas a área dentro do processo ele vai copiar por cima. Então, tipo, ele vai copiar por cima de outras coisas aqui, tá? Dentro do espaço do processo, tá? Então, isso aqui que é um estouro de buffer, tá? E aí, o que acontece? Ó? Layout de quadro de pilha típico. Então, tem aqui, ó, a pilha cresce para baixo, ó. O topo da pilha está embaixo, né? Então, tem aqui, ó, fiz uma chamada de uma função, aí tem o endereço de retorno, as variáveis, os parâmetros, não sei o que lá, né? Então assim, tá? A pilha tá aqui. Agora vamos ver ainda onde que como que funciona esse negócio do buffer aí, ó, do estouro de buffer, né? Agora imagina que eu pego esse programa aqui, ó, né? O cara malicioso aqui, ó. O que faz esse programa? Ele abre o shell e executa um comando, tá bom? Pode ser um comando lá malicioso. Tá? Então, só isso que é o programa. Tá? Então, o programa malicioso, o que ele faz? Ele abre o shell com as mesmas permissões que o processo tiver, né? O processo que vai executar isso aqui. Né? Aí o código precisa ser curto para depois de compilado, o código é enxugado e colocado no buffer. Tá. Então, assim, ó, o que ele faz? Ele pega esse código, que é o código que ele quer executar. Então, vamos supor, ele quer acessar um arquivo que não tinha acesso, que ele não tinha acesso. Aí ele vai usar o teu programa que tem essa falha aqui, ó, que tá, o seu programa é esse aqui, ó, tá? Então vamos supor que o teu programa tem acesso privilegiado lá a uma coisa que o cara quer acessar, mas que ele não tem acesso. Aí o que ele vai fazer? Ele vai executar o teu programa, passando aqui como argumento um programa compilado dele. Ó, olha a malícia do cara. Né? Então ele vai pegar esse programa que ele quer aqui, ó, que ele vai executar o comando que ele quer lá no shell com as tuas permissões. Né? Não façam isso em casa, né? Eu estou falando, não façam isso em casa. Aí ele tipo vai compilar isso aqui, né? Vai gerar o código compilado e aí ele vai passar como argumento o código dele compilado para cá, ó. A hora que o teu strcopy aqui, ó, passar por cima da memória do jeito que eu falei lá, ele meio que jogou o programa do cara em cima do teu, tá ligado? Ele copiou o código do programa do cara em cima do teu. Basicamente, né, eu tô tentando explicar aqui de um jeito meio aproximado, tá? O que acontece. Até porque isso aqui nem é bom também ficar ensinando detalhadamente. Então, tipo, isso aqui, ó, poderia ser, tipo, vamos supor, de novo, não façam esse teste, tá? Não tentem furar a segurança de sistema, que isso pode até ser configurado como crime, tá? Então não é para vocês brincarem com esse tipo de coisa.
tá? Mas imagina que você tem um sistema que aí ele, tipo, ele tem um campo lá que ele fala para você, digite o seu nome. E aí, em vez de você digitar o seu nome, você pega, tipo, faz um programa malicioso desse, compila e pega, tipo, o código compilado, joga lá no campo do nome e dá enter, né? Se acontecer, tipo, um estouro de buffer, como eu estou mostrando aqui, é como se esse teu programa aqui, ó, passasse por cima do programa do cara e aí, tipo, o que vai ser executado vai ser o teu programa e não o do cara, tá bom? É claro que isso aqui é um pouco mais complicado do que eu tô explicando, tá? Porque, tipo, geralmente você vai ter que ter um conhecimento bem de baixo nível aqui das coisas para que isso funcione direito, tá? Porque aqui, ó, vamos olhar aqui na figura agora, quadro de pilha hipotético, né? Então, antes do ataque, ó, como que estava o quadro da pilha? Tava desse jeito aqui, ó. Depois do ataque, como que ficou? Aqui, ó, o buffer estava aqui, né? Ó, o buffer tinha esse espaço aqui. A hora que o programa tipo, foi copiar alguma coisa no buffer e o cara, em vez de colocar lá uma coisa pequenininha, ele botou lá o código dele shell, o que que acontece? Ó? Ocupou tipo, todo o espaço do buffer aqui, ó, tá? E aí, tipo, ó, o endereço de retorno, que é tipo assim, quando você retorna de uma função, na pilha ele sabe para qual endereço que ele tem que voltar, né? Só que aqui, ó, ele copiou, tipo, o endereço do código shell dele, ó. Então é como se, tipo, na hora que o programa fosse voltar da função, ele vai voltar, na verdade, ele não vai voltar, né? Ele vai pro programa malicioso lá. Tá? Agora, tipo, isso aqui o cara tem que conhecer exatamente qual é o tamanho da pilha, que aí ele vai colocar o endereço modificado aqui no lugar certo, aí ele vai ter um espaço aqui ó, só para deslocar o shell aqui para o lugar certo, né? Então, tipo, ele tem que ter um conhecimento aqui bem de baixo nível aqui para saber o tamanho das coisas, para isso aqui dar certo, tá bom? Quando ele está falando aqui shell modificado, é porque, tipo assim, o código compilado aqui, às vezes ele vai ter um tamanho muito grande que não vai dar para fazer isso aqui. Então ele vai ter que, tipo, ter ainda a malícia de, depois de compilado, o código binário resultante enxugado. Então ele vai enxugar o código compilado para que ele fique pequeno o suficiente para caber aqui no lugar lá da pilha que ele tem que caber, tá bom? Enfim, não vamos entrar em muitos detalhes disso aqui. Mas deu para entender qual que é a ideia, né? Tipo, ele jogou um código-fonte dele aqui na pilha e alterou o endereço de retorno. Então, a hora que for fazer o retorno da pilha, ele vai falar para onde que eu tenho que retornar. Aí o endereço vai estar para o endereço do código malicioso e aí o código malicioso vai tomar o controle do teu processo, tá bom? E aí ele vai acessar coisas lá do sistema com as permissões de acesso que o teu programa tinha, tá bom? Bem sofisticado aí esse tipo de ataque, né? Bem engenhoso, vamos dizer assim, né? Vírus. Tecnicamente, agora falando, né? O que é um vírus? Fragmento de código embutido num programa legítimo. Muito específico à arquitetura de CPU, sistema operacional e aplicações. Normalmente vem de e-mail ou como uma macro. Por exemplo, você pega lá um documento do Excel, que o Excel tem macro, né? E aí de repente vem uma macro lá, uma macro do VB, né, do Visual Basic, que tipo faz lá alguma coisa lá maliciosa, né? Tá bom? E aí ele tem esse auto open aqui, né, que tipo ele vai rodar toda vez que abrir lá a planilha, ele vai executar essa macro, tá bom? Mesmo sem você clicar em lugar nenhum, tá bom? Então, tipo, isso aqui é perigoso, tá? Ameaças ao programa. Colocador de vírus. Insere vírus no sistema. Então eu posso ter um programa que o objetivo, ele em si não é um vírus, mas uma vez que ele está no teu sistema, ele tipo tem a tarefa de colocar o vírus no teu sistema, né? Algumas categorias de vírus. Arquivo, vírus em arquivo, né? Vírus no boot, putz, isso aqui é terrível, né? Macro, código-fonte,
polimórfico, que ele muda toda vez que é instalado, para ser mais difícil de ser detectado, né? Vírus criptografado, vírus furtivo, né? Modifica partes do sistema para não ser detectado, né? Então ele faz modificações no sistema para limpar, digamos, os rastros dele, né? Tunelamento, se instala na cadeia do tratador de interrupções ou em drivers. Tipo, um câncer, né? Que tipo, pegou o teu sistema lá no miolo, né? Tipo, no tratador de interrupções ou em drivers, né? Tipo, são vírus bem internos lá, né? No sistema. Multipartite ou híbridos, infecta boot, memória, arquivos. Blindado, difícil de entender o funcionamento. Mais ameaças, agora ameaças à rede, né? Vermes, se autorreplica sem necessidade de infectar arquivo legítimo. Verme de internet, explora recursos de rede para se espalhar. Programa gancho de atração faz o upload do programa de verme principal. Varredura de porta, tentativa automatizada de conectar a um grupo de portas em um ou vários endereços IP. Então, um programa que ele fica tentando várias portas, né? Ele fala, deixa eu tentar entrar nessa porta. Não deu, deixa eu tentar nessa outra. Não deu, deixa eu tentar nessa outra. Negação de serviço. Sobrecarrega o computador vítima, impedindo que realize qualquer trabalho útil. Negação de serviço distribuída vem de vários locais ao mesmo tempo. Tá? Então você quer derrubar um sistema, aí um jeito de fazer isso é tipo, começar a fazer muita requisição para ele, até que ele não dá conta de processar todas essas requisições e aí ele começa a dar negação de serviço. Né? E aí isso pode vir de um lugar só ou de vários lugares diferentes, que aí seria a negação de serviço distribuída. Né? Um exemplo aqui aquele de varredura de porta lá, feito em Java. Né? Então ele começa aqui ó, da porta 0, vai até a porta 255, né? E aí ele tenta abrir o socket, né? Naquele endereço. Aí ele tem um timeout aqui ó, de 100, desculpa, é 1 segundo, né? Que é 1000 milissegundos. Então ele tenta a conexão e aí, se rolar, ótimo, maravilha. Senão ele vai para a próxima porta, né? Criptografia como ferramenta de segurança. Principal ferramenta de segurança disponível. Origem e destino das mensagens. Deixa eu ver quanto tempo a gente já está aqui na aula. Tá, não, é que eu tô cansado já, mas a aula ainda tá com meia hora, ainda dá. Então deixa eu só tomar um suco aqui. Então, criptografia, né? Origem e destino das mensagens não pode ser confiado sem criptografia. Meios de restringir emissores e ou receptores em potencial das mensagens, baseado em segredos, chaves, tá? Então a criptografia ela é baseada nessas chaves aqui. O esquema da criptografia é conhecido, tá? Os algoritmos, tá? É tudo conhecido. O que é segredo aqui é só a chave que é usada, tá bom? Então, a criptografia ela serve para a gente ter uma comunicação segura por um meio inseguro, né? Então, o que é um meio inseguro, né? Vou dar um exemplo da minha filha, vai. Minha filha, agora ela tem uma amiguinha dela lá, que elas ficam trocando segredinhos delas por um caderninho, né? Aí elas ficam contando lá, quem gosta de quem, né? Eu gosto do menino tal, né? Hoje o menino tal falou tal coisa pra mim, elas têm os segredinhos delas lá, né? E aí elas escrevem no caderninho delas com um alfabeto que só elas conhecem, né? Então, ou seja, por quê? Porque elas não consideram aquilo um meio seguro, né? Uma escreve no caderninho, tipo, cada dia uma que fica com o caderninho, né? Aí uma leva para casa, escreve as coisas, aí no dia seguinte manda para outra. E fica nisso. Só que elas têm medo de repente o caderninho tá lá na mochila, alguém vai lá, pega o caderno, abre e lê e descobre lá todos os segredos delas, né? Então, tipo, o meio é inseguro.
Então, o jeito que elas conseguem se comunicar com segurança pelo meio inseguro é, tipo, fazendo essa criptografia, né? As meninas lá, minha filha tem 8 anos, né? Elas já têm essa sofisticação, né? Elas já fazem uma criptografia delas lá, né? Tá bom? E aqui no nosso caso é assim, a gente quer trocar mensagem pela rede, né? Então a rede não é um lugar seguro, né? Então a gente precisa ter um mecanismo aí de criptografia, né? Então aqui, ó, eu escrevo a mensagem, né? Aí eu vou pegar o algoritmo lá de criptografia, ele recebe como entrada a mensagem e ele recebe uma chave, tá? Aí ele fala, com essa chave aqui eu vou criptografar. Aí uma vez que ele criptografou, aí agora a mensagem você pode mandar pela rede que se o cara, o atacante aqui, eu tô achando estranha essa tradução que eu tô fazendo aqui, o cara pegar a tua mensagem, ele não vai fazer nada com aquilo. Ele não vai conseguir decifrar a mensagem, tá? Aí quando chegar aqui na mão do receptor, aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar um algoritmo para decifrar a mensagem, passando aqui a chave, tá? Aqui tá falando chave K, né? A gente vai ver que tem dois tipos de criptografia, né? Tem a criptografia que é simétrica e a assimétrica. Na simétrica, a chave é a mesma, né? A chave que você usa para criptografar é a mesma que você usa para decifrar. Na assimétrica, as chaves são diferentes, tá bom? Então aí o cara usa a chave aqui para decifrar e aí depois que ele decifrou, ele lê a mensagem, tá bom? Agora, uma coisa aqui que é importante também da criptografia. Como que o receptor e o emissor, eles combinam lá a chave que eles vão usar, né? Então eu vou falar assim, eu vou te mandar mensagem, mas eu vou usar a chave K aqui, ó. E aí se é criptografia simétrica, você vai ter que usar a chave K também. Como que eles combinam isso? Né? Eles precisam combinar isso de algum jeito, tá bom? Então isso aí é um aspecto interessante também, tá? A princípio, um jeito seguro de fazer isso é fazer isso fora do sistema, né? Eles podem se encontrar pessoalmente, trocar a chave, né? Combinar lá a chave que eles vão usar e aí depois eles usam isso pela rede aqui, tá bom? Codificação, né? O que faz a criptografia. O algoritmo de codificação consiste em conjunto de K-chaves, conjunto de mensagens, conjunto de C-textos cifrados, que é a mensagem depois de criptografada. Aí o EK é uma função para gerar textos cifrados a partir de mensagens. E DK é uma função para gerar mensagens a partir de textos cifrados. Tá? Então o E ele criptografa, o D ele decifra. Codificação simétrica. Mesma chave usada para codificar e decodificar. Tá? Então EK pode ser derivado de DK e vice-versa. O DES é o algoritmo de codificação simétrica em blocos mais utilizado, criado pelo governo dos Estados Unidos. Codifica um bloco de dados de cada vez. Aí tem uma versão, digamos, turbinada do DES, que é o Triple DES, considerado mais seguro. Advanced Encryption Standard, ou TwoFish, são outros algoritmos aí de criptografia simétrica, né? RC4 é a cifra de stream simétrica mais comum, mas com vulnerabilidades conhecidas. Tá? Então, esses algoritmos eles são todos conhecidos. Tá? O segredo não está no algoritmo, o segredo está na chave. Então, tipo, eu tenho que ter a chave e não contar para ninguém. Tá? Se a pessoa descobrir qual algoritmo que eu estou usando, não tem problema. O problema é ela descobrir qual é a chave que eu estou usando. Tá bom? Agora, quando ele diz aqui que o algoritmo tem vulnerabilidades conhecidas, aí eu não sei aqui quais vulnerabilidades são essas, mas aí são vulnerabilidades do algoritmo, tá? E não, né? Então, enfim, ou seja, o algoritmo não é tão seguro, tá? A segurança desses métodos de criptografia, ela tá toda baseada no quanto de esforço computacional seria necessário para quebrar a criptografia. Porque, tipo, imagina que assim, eu entrego para você uma mensagem criptografada e aí eu falo para você que eu criptografei essa mensagem com o algoritmo Triple DES, né?
E você sabe que a chave tem, sei lá, 10 caracteres, né? Aí o que que você vai fazer? Você vai pegar vai escrever um programa para tentar todas as possibilidades de chaves. E aí você tenta, tipo, você fala, eu vou pegar então a chave 00000000. Aí você vai tentar decifrar a mensagem usando o algoritmo Triple Dash com a chave 00000. E aí você vai ver se depois a mensagem decifrada faz sentido ou não faz. Se ela não faz sentido é porque você pegou a chave errada, né? Aí você vai testar a próxima chave e por aí vai, certo? Esse aqui, digamos, é o jeito mais básico de tentar fazer. Eu não sei, aí depende do algoritmo, você pode ter caminhos aí mais fáceis aí de tentar chegar na chave, né? Mas o fato é, você vai ter que tipo tentar várias vezes até você acertar. E aí, tipo, se o esforço computacional necessário para fazer isso for pequeno, então o algoritmo é inseguro, né? Você fala, se eu tiver um bom computador lá, eu consigo em 3 dias quebrar a criptografia lá, né? Então ferrou, né? Você não vai confiar, tipo, algo assim muito importante num algoritmo desse, né? Certo? Aí os algoritmos mais embaçados aqui de criptografia, que é o que a gente vai ver aqui, o RSA, né? São algoritmos que, tipo, para você resolver, para você quebrar a criptografia, você, tipo, não consegue. Basicamente, assim, você pode ficar um século no melhor computador do mundo e você não vai conseguir quebrar a criptografia, tá? Porque envolve resolução de problemas muito difíceis, computacionalmente falando, tá? Então, se o cara conseguir garantir que ele quebra a criptografia do RSA, esse cara, então, ele vai ganhar um prêmio Nobel lá. E o cara Quer dizer, eu não sei se tem prêmio Nobel para computação, mas o cara vai ganhar algum prêmio lá, o cara vai ficar famoso, porque, tipo, é uma tarefa que computacionalmente não se conhece métodos para fazer, tá bom? Então a confiança aqui é que, tipo, é a crista da onda da computação. Tipo, se você quebrar a criptografia RSA, você tá, tipo, fazendo além do que qualquer um conseguiria fazer, tá bom? Tá nos limites aí da ciência, da área de computação, né? Codificação assimétrica. Codificação por chave pública baseada em cada usuário tendo duas chaves. Chave pública e chave privada. Chave pública usada para codificar dados. Chave privada, conhecida apenas do usuário individual, usada para decodificar dados. Na verdade, é assim, tá? Essa coisa de chave pública, chave privada, depois a gente vai ver que isso pode ser invertido, tá? Depende do que você quer garantir na tua criptografia, tá bom? Então, eu acho que pra gente é melhor a gente não fixar isso na nossa cabeça. É melhor a gente fixar que assim, na criptografia assimétrica, uma chave é usada para criptografar e outra chave é usada para decifrar, tá bom? Agora, geralmente você vai ter uma dessas duas chaves pública e a outra privada. Qual das duas que é pública e qual que é privada vai depender do contexto, tá bom? Beleza? Então daqui a pouco a gente vai ver isso aqui em algum contexto mais específico e aí eu vou falar para vocês qual vai ser a chave pública e qual vai ser a chave privada, tá bom? E por que que faz sentido você querer ter uma chave pública? Porque você poderia falar, pô, mas eu queria que todas as chaves fossem privadas, né? Para que eu vou ter uma chave pública? A gente já vai entender isso já já. Deve ser um esquema de codificação que possa se tornar público sem deixar fácil a descoberta do esquema de decodificação. Mais comum é a cifra por bloco RSA. Algoritmo eficiente para testar se um número é primo ou não. O RSA ele é um algoritmo que ele é baseado em teoria dos números, tá? Então, teoria dos números que vem essas coisas de número primo e tal. Né? Então, tipo, existem algoritmos eficientes para testar a primalidade de um número. Tá? Agora, não existe algoritmo eficiente conhecido para encontrar os fatores primos de um número. Então, o RSA ele se baseia nessas duas coisas aqui. Ó, tá? Ele se baseia no fato de que é fácil testar a primalidade de um número, mas é difícil encontrar os fatores primos de um número.
tá bom? Então, assim, a gente não vai fazer aqui uma aula detalhada sobre o RSA, tá bom? Quem tiver essa curiosidade, dá uma pesquisada aí para entender como o RSA funciona, tá? Mas ele tem essas coisas aqui de primalidade aí no meio dele, tá bom? E o que a segurança dele está baseada nisso aqui, ó, nessa dificuldade de encontrar fatores primos de um número, tá? Então, para quebrar a criptografia do RSA, o cara teria que resolver esse problema aqui, encontrar fatores primos de números gigantescos lá. E aí ele não consegue fazer isso, nem tipo em um século de computação lá. Deixar o computador bem rápido rodando durante um século lá não vai conseguir fazer. Nota, criptografia simétrica baseada em transformações. A criptografia assimétrica é baseada em funções matemáticas. A assimétrica usa muito mais computação, normalmente não usada para criptografia de dados em massa. Tá? Então, o algoritmo de criptografia RSA, e agora eu não estou mais falando de como quebrar a criptografia, tá? A gente está falando de como o algoritmo funciona. Então, tipo, você tem uma mensagem, você quer cifrar a mensagem, depois você quer decifrar a mensagem, certo? Esse algoritmo RSA, ele é mais pesado do que o DES, né? Então, quando você tem dados em massa, você não vai tipo, criptografar todos esses dados com RSA, porque aí vai ficar muito lento, tá bom? Então, o RSA ele tem essa limitação aí, de ser um algoritmo não muito eficiente. Autenticação. Deixa eu só ver aqui um negócio. Pessoal, eu acho que eu vou deixar para a aula que vem, tá? Essa coisa da criptografia é a parte mais complicada desse capítulo. Então, já que eu tipo, comecei a falar de criptografia, mas ainda falei muito pouco, não vai dar tempo de eu falar nada aqui para conseguir fechar aqui esse capítulo. Então, eu vou deixar essa parte da criptografia para a semana que vem. Tá bom, pessoal? Então, boa semana para todo mundo. Tchau, tchau, abraços.